A gente vai conversar agora sobre saúde, mas falar um pouquinho além da Covid-19. São as outras doenças, os outros cuidados que a gente precisa tomar com a nossa saúde no dia a dia, que infelizmente nesse período de pandemia, devido ao temor, né, de sair de casa, de comparecer aos consultórios, a uma clínica para fazer exames, muitas pessoas deixaram de cuidar, de fazer o seu cuidado preventivo em relação às outras doenças. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, nós já estamos aqui no estúdio com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo, o médico Geraldo Faria. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos pela sua presença para trazer um alerta, não é? Sobre os exames preventivos, os cuidados que a gente deve continuar mesmo nesse período tão difícil que estamos enfrentando. Não tem dúvida. O problema da Covid acabou concentrando toda a atenção de saúde nesta área, né? E que é uma coisa evidente, lógico. Porém, muitos pacientes estão deixando de procurar o médico, os serviços de saúde, para poder atender outras situações clínicas que merecem uma atenção especial. Particularmente os pacientes que estão, de alguma maneira, deixando de fazer os seus exames periódicos rotineiros, que são aqueles exames em que a gente identifica, eventualmente, doenças que estão no início, particularmente o câncer. E esse diagnóstico precoce, ele é muito importante na questão do sucesso do tratamento, né? Exatamente, né? Se você diagnostica precocemente uma doença maligna, você tem grande chance de curá-la. Os estudos mostram que quanto mais precoce é feito o diagnóstico, maior a chance de cura da doença. E foi exatamente nesse sentido que a nossa Sociedade Brasileira de Urologia realizou um estudo para identificar o número de novos casos de câncer de próstata, de rim e de bexiga, que são os tumores malignos mais presentes na área da urologia, identificar o número de pacientes que, teoricamente, deixaram de ir a um consultório, a um hospital, ou uma clínica, para serem diagnosticados dessa doença. Ou seja, pacientes que desconhecem que são portadores do problema e que deixaram de procurar o médico com medo de se exporem a um hospital, a uma clínica, em função do problema da pandemia do Covid. Temos aqui até alguns números que foram fornecidos pela assessoria de comunicação da Sociedade Brasileira de Urologia, que dizem o seguinte, olha, esses números eles foram fornecidos pelo Hospital Amaral Carvalho de Jaú, Instituto do Câncer da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, Hospital AC Camargo, Câncer Center de São Paulo, Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas e o Hospital São Paulo da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, da capital. Esse levantamento apontou uma redução de 26% no número de pacientes diagnosticados com câncer de próstata, rim e bexiga, e também uma redução de 33% no número de pacientes diagnosticados somente com câncer de próstata. Não é que a doença diminuiu a sua incidência entre a população, é que as pessoas, infelizmente, não estão fazendo os seus exames, não estão diagnosticando, não é, doutor? Exatamente. Algumas sociedades médicas relacionadas à área de câncer fizeram uma suposição que mais de 50 mil casos novos de câncer deixaram de ser diagnosticados no ano de 2020. Então, a Sociedade Brasileira de Urologia, na seção de São Paulo, fez esse levantamento junto a essas 5 instituições que você já relacionou. São instituições que atendem o Sistema Único de Saúde, portanto, elas são representativas da realidade brasileira, uma vez que o SUS representa praticamente 80% do atendimento médico em nosso país. Então, nestas entidades representativas, repito, nós tivemos uma redução muito drástica no atendimento de novos casos de câncer urológico. Esse número de 26% é uma média da redução nessas 5 instituições. Mas ocorreram reduções expressivas em algumas instituições que têm diretamente um atendimento a pacientes com câncer. Exemplo, o Hospital AC Camargo de São Paulo, chamado Hospital do Câncer AC Camargo de São Paulo, em que a redução no atendimento de pacientes com câncer urológico chegou à ordem de 50%. Né? A Unicamp também, que está aqui próxima da gente, também teve reduções expressivas no atendimento de novos pacientes de câncer urológico. Nós fizemos uma comparação entre o número de atendimentos de novos casos de câncer urológico em 2019 e
os atendimentos em 2020. Era de se esperar que em 2020 nós tivéssemos pelo menos o mesmo número de atendimento ou provavelmente um número maior de atendimentos em função do crescimento populacional. Mas, ao contrário, nós tivemos uma redução drástica. Ou seja, muitos pacientes portadores de câncer urológico deixaram de ser diagnosticados, estão protelando esse diagnóstico e, consequentemente, tendo um prejuízo importante para a sua vida, porque esse diagnóstico feito tardiamente pode não trazer os resultados esperados. Nós estamos conversando com o urologista Geraldo Faria a respeito dos exames preventivos, dos cuidados que a gente precisa continuar tomando com a nossa saúde, mesmo durante um período de pandemia. Doutora, a gente sabe que existem situações diferentes entre o paciente que tem acesso a um plano de saúde e o paciente que é atendido na rede pública. Em relação à rede pública, a gente vem recebendo muitas queixas sobre a situação dentro das UBSs, né, as unidades básicas de saúde, que seriam aí as unidades que teriam que ser procuradas por esses pacientes para fazer os seus exames preventivos. Vamos, inclusive, tratar dessa questão nos próximos dias, porque ontem a secretária de Saúde esteve aqui, orientou as pessoas a comparecer primeiramente numa UBS, numa unidade de saúde da família, e choveram algumas queixas aqui em relação ao atendimento nesses locais, vamos tratar disso. Mas para a pessoa que tem acesso a um plano de saúde ou pode arcar com os exames, qual a segurança que o senhor pode, né? Qual a tranquilidade que o senhor pode passar a esses pacientes, que eles podem sim comparecer a um consultório, a uma clínica, para poder cuidar também de outros aspectos da saúde nesse momento? É evidente que essa população que tem acesso a um plano de saúde é uma população privilegiada. Normalmente nós não temos nenhuma sobrecarga no serviço de atendimento particular, né? Um serviço ligado a convênios. Então, os pacientes devem continuar procurando o seu médico, o seu profissional, para poder dar atenção à sua saúde. É bem verdade que muitos desses pacientes, e isso é uma experiência até pessoal, relatam que estão com medo de sair de casa, de ir procurar o médico ou uma clínica para poder dar atendimento e fazer os seus exames até rotineiros, mesmo não tendo nenhum tipo de queixa. Então, houve realmente há uma redução evidente pelo medo. Por outro lado, a gente sabe também que, principalmente em grandes centros, né, de atendimento médico, os profissionais de saúde de uma idade um pouco mais avançada foram afastados do serviço por uma questão até de prevenção, né, para que não adquirissem a doença. Muita força de trabalho dessas unidades também foi voltada para o atendimento do Covid. Então, ambulatórios médicos que se dedicavam a uma especialidade, por exemplo, a urologia, tiveram o seu número de profissionais diminuídos, uma vez que foram transferidos para o atendimento emergencial do Covid. Então, houve uma redução global na estrutura de saúde. Isso ocorreu principalmente no serviço público, né, onde a gente vê isso de uma maneira muito mais evidente, mas também, de alguma forma, no serviço privado. E hoje, com essa situação de saturação dos hospitais privados, a gente tem visto isso, né? Eu repito, você pode ter o melhor plano de saúde do mundo hoje, você pode chegar na porta do melhor hospital em São Paulo e não ter vaga para ser internado e a sua situação ficar, de alguma maneira, comprometida, exatamente porque o hospital não pode atendê-lo, né? Não adianta ter um excelente plano de saúde se você não tem vaga para poder ser atendido. Dentro dos consultórios, logicamente que há um cuidado com as medidas preventivas, né? O paciente vai fazer um exame, ele tomar os seus próprios cuidados e dentro dessa estrutura houver uma preocupação em relação à prevenção, né, ao contágio pelo coronavírus, é possível fazer esses exames sem risco, né? Sim, evidentemente, todos nós, profissionais de saúde, estamos seguindo rigorosamente todas as regras, né, para poder atender os nossos pacientes, né? O paciente tem, desde a própria circulação no ambiente até os cuidados de distanciamento, uso de máscara, todos esses cuidados são tomados. Então, o paciente pode se dirigir ao consultório médico ou à clínica, a segurança existe, né? Ele estará talvez naquele ambiente até mais protegido do que está andando em algum outro local. Evidentemente existe o medo, né? Existe o medo, mas seguramente nós estamos adotando todas as medidas para evitar qualquer tipo de contágio. Nós estamos conversando com o urologista Geraldo Faria. Bido, tem perguntas? Com certeza, doutor. Bom dia. Bom dia. Nós hoje estamos acompanhando pelas redes sociais, pelos ouvintes que estão conosco na Jovem Pan,
E muitos vocês estão falando sobre a pandemia, sobre as dificuldades, o medo que os pacientes têm, as pessoas têm de enfrentar um hospital, de ir a um consultório. Mas aquelas pessoas que nunca passaram por um urologista, nunca tiveram a primeira consulta. Hoje, quais são os principais sintomas, os iniciais, vamos chamar assim, para a pessoa ter uma ideia? Porque de repente ela fala, eu estou em casa aqui, mas estou sentindo isso. Será que é? Será que não é? Dá para se falar os primeiros sintomas do câncer de próstata? O câncer de próstata, infelizmente, é uma doença que não dá sintomas no início, né? É uma doença que cresce na periferia da glândula e quando dá sintomas, normalmente a doença já está avançada. Por isso é importantíssimo o exame periódico para avaliação da saúde prostática. Esse exame que é feito anualmente, onde o médico identifica qualquer anormalidade e, se identificá-la, vai poder fazer alguns exames para esclarecer o problema. Então, esperar que no câncer de próstata você tenha sintomas para poder procurar o médico, normalmente você já está procurando tardiamente. É importante a gente lembrar que existem algumas outras doenças da próstata e a mais comum dela é a chamada hiperplasia prostática benigna, que é um crescimento da próstata, um crescimento benigno, característico do envelhecimento. Essa situação sim dá sintomas. O indivíduo começa a perceber uma dificuldade maior para urinar, um jato urinário mais fino, mais fraco, uma certa hesitação para iniciar a micção, demora um pouquinho, começa a levantar mais vezes à noite do que o habitual. Esses normalmente são sintomas da hiperplasia prostática benigna. Então essa sim dá alguns avisos, né? Então, na presença desses sintomas, o homem deve procurar o médico, porque ele pode estar desenvolvendo aí esse crescimento da próstata, dificultando a sua micção. Mas, repito, no caso do câncer de próstata, infelizmente, não existem sintomas iniciais. E o diagnóstico deve ser feito precocemente através do exame periódico. E ainda predomina aquela idade de 40 a 50 anos para a primeira consulta do homem? Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia e as sociedades internacionais de urologia preconizam que o homem deve iniciar seus exames periódicos a partir dos 50 anos de idade na população geral. E existe uma população específica, chamada do grupo de risco, que são os homens que têm antecedentes familiares de câncer de próstata, principalmente pai ou irmão, os da raça negra e os obesos. Essa população tem um maior risco de desenvolver o câncer de próstata e deve iniciar os exames aos 45 anos de idade. Muito bem, mais alguma informação que o senhor queira destacar nessa questão da prevenção? Não, eu só queria reforçar então esse aspecto da nossa pesquisa, exatamente para mostrar que muitos homens que estão deixando de procurar o médico vão desenvolver, às vezes, uma doença maligna mais séria, exatamente porque perderam o momento oportuno de fazer o diagnóstico. Então é importante que comecem novamente a procurar os seus profissionais de saúde, a fazer os seus exames periódicos, porque a vida continua, né? Então você pode não ter um problema sério de Covid, mas vai morrer de um câncer de bexiga, um câncer de próstata, num futuro próximo, porque deixou de fazer um diagnóstico precoce. Muito bem. Quero agradecer, então, a participação do urologista Geraldo Faria, que é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Doutor Geraldo, quero deixar também o convite para que o senhor retorne, né? Nosso tempo, infelizmente, é curto aqui no nosso dia a dia, mas que o senhor retorne para trazer novas orientações também sempre aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, essas dicas importantes sobre saúde. Será um prazer, Carla. Estou disponível a qualquer momento. Muito obrigado. Jovem Pan News. Rio Claro.